Bem-vindo ao Economize, espaço de finanças pessoais da JETV, uma parceria do Jornal Económico e da Reorganiza. Temos connosco João Moraes Barbosa, administrador do Grupo Reorganiza. Muito obrigado pela presença neste programa. Aliás, vocês vão estar connosco semanalmente para debatermos aqui vários temas relativos a finanças pessoais. João, antes de começarmos a nossa conversa, e os próximos programas vão ser sobre estratégias de negociação e de poupança, queria que me explicasse um bocadinho o que é o Grupo Reorganiza e como é que vocês podem ajudar as pessoas nos mais diversos temas das finanças pessoais. Olá. Portanto, o Grupo Reorganiza faz exatamente este mês 10 anos de existência. Portanto, criámos esta empresa em fevereiro de 2011, muito focado no tema da literacia financeira, ensinar as pessoas como otimizar as suas finanças pessoais na lógica da poupança, do crédito, do investimento, e surgimos numa fase assim particularmente desafiante porque quando apareceu a nossa empresa, portanto, também com o lançamento do nosso primeiro livro, acabámos por, passado pouco tempo, Portugal teve a intervenção da Troika. Exatamente. E, portanto, tivemos aqui um crescimento muito interessante a explicar às pessoas exatamente como é que poderiam resolver os seus problemas de finanças pessoais. E, portanto, nestes últimos 10 anos temos vindo a crescer com 2 ou 3 pilares. Portanto, o pilar da formação é um pilar muito importante que nós temos trabalhado ao longo dos últimos anos e é algo que nós gostamos muito. Depois temos o pilar do crédito, portanto, ajudar as pessoas a perceber melhor o crédito e como melhor aproveitar esta ferramenta para fazer face às suas necessidades do dia-a-dia. E uma terceira fase que foca nos seguros, e, portanto, toda a proteção que os seguros nos trazem, não só aqueles seguros que nós conhecemos, mas também a poupança e o investimento que está associada. Portanto, 10 anos a ajudar as pessoas e com programas como este, e que nós gostamos muito, transmitir a nossa experiência às pessoas, que é para conseguirem melhorar as suas vidas. E há muito mais para descobrir em reorganiza.pt. João, nós vamos dedicar os próximos programas a estratégias de negociação e de poupança, e isto, de facto, independentemente de estarmos em situações de pandemia ou noutra situação, diria que é sempre vantajoso termos aqui estratégias de negociação e de poupança. Por este motivo, apresentamos hoje e nas próximas semanas um conjunto de programas dedicados então à poupança e subordinados àqueles que são os principais blocos de despesa de uma família. Estamos a falar do crédito, de seguros, telecomunicações, banca e utilities. Hoje iremos dar particular destaque ao primeiro pilar, como podemos otimizar os diversos contratos de crédito. Mas para isso, para começarmos com este tema, João, é preciso conhecermos aqui um conjunto de princípios base, não é? Certo, exatamente. Tocaste num ponto muito importante, que é as estratégias que vamos falar já de seguida não devem ser apenas usadas em situação de dificuldade financeira, mas... Na tal situação limite, não é, João? Sim, especialmente naquelas situações em que nós temos alguma saúde financeira e que possamos aproveitar melhor estas estratégias, porque se estamos numa fase mais de limite, estamos muito mais limitados, não há uma abertura tão grande da banca para aceder aos nossos pedidos, portanto, tocaste nesse ponto muito importante. E os princípios base que nos traz, antes de introduzirmos as várias estratégias que temos de trazer, que vamos apresentar, são 3. Em primeiro lugar, temos que conhecer a nossa realidade, portanto, com todo o rigor. Portanto, muitas vezes optamos por tentar enganar-nos, por esconder os problemas, ou às vezes quando somos casados, marido e mulher, muitas vezes escondem o problema um do outro, e temos que trazer os problemas, temos que trazer a situação, às vezes não é um problema, pôr tudo em cima da mesa para atacarmos a situação com toda a verdade. Isso é muito importante. Depois, temos que pensar que quando falamos neste pilar do crédito, as decisões que tomamos hoje têm consequências muitas vezes num prazo de 20 ou 30 anos. Portanto, ter consciência disto vai nos ajudar a ser mais criteriosos em todos os passos que vamos seguir para otimizarmos os nossos créditos. E, por fim, eu gostava que cada vez mais não se diabolizasse a ideia de que o crédito é algo mau. O crédito pode ser bastante bom e pode também ser péssimo. Portanto, depende da utilização que nós fazemos desta ferramenta que está ao nosso dispor. Portanto, ter isto por base ajuda-nos a encarar a banca, os créditos, os vários tipos de créditos com outros olhos de maior otimismo.
Como é que nós sugerimos que a pessoa comece a pôr as cartas em cima da mesa? Portanto, há aqui dois caminhos que acabam por ser paralelos e que se complementam. O primeiro é visitar o site do Banco de Portugal, é muito simples, bportugal.pt. A pessoa pode procurar por Central de Responsabilidades de Crédito, aquilo que é conhecido muitas vezes como a lista negra do Banco de Portugal, mas que de negra não tem nada. Portanto, é uma lista que nos diz todos os créditos que nós temos e as suas características. Isto é fundamental para conhecermos a situação no seu todo, não é? Sim, conhecemos. Alguma coisa que vá, por exemplo, ao débito direto e que nós já nem nos lembremos sequer que isso existia. Sim, não é? acontece. Às vezes achávamos que tínhamos fechado uma conta, foi ao débito direto, a conta ficou a negativo e temos ali um problema. Ou, por exemplo, somos fiadores de alguém, também está lá a referência que somos fiadores daquela outra pessoa e diz-nos lá se aquela pessoa está a pagar ou se não está a pagar. Portanto, dá-nos informação muito útil e, mais uma vez, em casal deve-se conhecer a realidade. Portanto, eu tenho um mapa, a minha mulher tem outro. E às vezes o mapa não coincide. Porquê? Porque se eu faço um cartão de crédito, eu não preciso da assinatura da minha mulher e vice-versa. Claro. Portanto, conhecer bem esta realidade ajuda e a informação pública e, portanto, que é fundamental. E depois a segunda ideia que complementa este mapa é fazermos uma visita aos nossos home banking dos vários bancos que temos e percebermos quais é que são os créditos que temos, quais são as prestações que pagamos, qual é a taxa de juro, qual é o spread, qual é o prazo, portanto, tipificar todas estas... Fazer uma radiografia da situação o mais eficaz possível, que é para percebermos de facto o que é que está ali em causa. Sim, porque se nós queremos caminhar numa certa direção, temos que saber onde estamos, que é para depois traçarmos o caminho que vamos trilhar de seguida. E, portanto, esta primeira ideia de colocar tudo em cima da mesa ajuda-nos bastante depois a seguirmos aquelas estratégias que vamos apresentar de seguida, que têm por base uma realidade hoje que não é idêntica da realidade há 2 ou 3 anos atrás, que é... nos últimos anos, as taxas de juros têm caído de uma forma consistente todos os meses. Até que chegámos a algum tempo que as taxas ficaram negativas e bastante negativas. Portanto, uma taxa Euribor, que serve de referência para a generalidade dos bancos, está negativa na ordem dos 0,5%. Parece-nos que não vai descer. Aliás, nos últimos dias temos tido algumas indicações de que já poderá estar a iniciar uma trajetória de subida, embora que ligeira, mas isto diz-nos que a banca tem, por um lado, sido confrontada com uma redução das taxas de mercado, mas, por outro lado, quer conquistar novos clientes. Portanto, a concorrência para o crédito de habitação e para os outros créditos tem aumentado bastante. Isto faz com que os créditos praticados, ou as taxas de juros dos créditos que são praticadas hoje em dia, estão muito mais baixas. Isto dá-nos aqui uma folga financeira muito importante, mas, por outro lado, ajuda-nos nestas estratégias que vamos apresentar de seguida. E, finalmente, acabando aqui os alertas e as bases, é pensarmos que as moratórias estão prestes a acabar, algumas, portanto estamos em março, acabam algumas moratórias, espera-se que em setembro venham a acabar as restantes, agora não se sabe se alguma poderá ser prolongada, mas estas moratórias têm como que adormecido as pessoas que não têm um incentivo tão grande a resolver alguma situação ou a tentar otimizar os seus créditos. Porquê? Porque eu peço uma moratória, não vou pagar o crédito e, portanto, vou ficar durante algum tempo. Isto é enganador, porque as moratórias não resolvem problemas, apenas os adiam. E, portanto, é fundamental agora detalharmos estas estratégias, porque as moratórias estão no fim e vamos ter mesmo que melhorar a nossa situação financeira. João, então vamos conhecer quais são então essas diferentes estratégias para otimizar os créditos. Certo. Portanto, de seguida vamos apresentar 5 estratégias, algumas que acabam por ser semelhantes. Uma primeira é a transferência do crédito de habitação e a negociação do nosso crédito de habitação. A segunda é falarmos da consolidação de créditos e uma terceira que acaba por ser a junção destas duas, que é consolidarmos créditos com uma hipoteca associada. Depois falamos aqui de uma expressão muito americana que é o debt tsunami, mas que na realidade é a amortização progressiva de vários créditos. Temos aqui algumas estratégias que são giras e depois a negociação dos créditos que temos atualmente. A transferência de crédito de habitação, ou antes, a negociação das condições que estão associadas ao nosso crédito de habitação é sempre uma possibilidade. Portanto, a banca está sempre disponível a ver alternativas não para nos melhorar as condições, porque isso naturalmente não seria inteligente, mas para que tenhamos um equilíbrio entre a rentabilidade e o risco da operação de crédito. Portanto, pode acontecer hoje em dia
imaginemos que temos spreads acima de 1,3%, 1,5%, irmos diretamente ao nosso banco e pedimos uma revisão do spread. Com grande probabilidade conseguimos uma redução do spread ali para a ordem de 1%. Mas percebemos também que os bancos acabam por ser mais generosos quando querem captar outros clientes. Portanto, tipicamente falamos da transferência do crédito porque os outros bancos vão-nos conferir uma taxa mais baixa simplesmente para roubar à concorrência e o que estamos a ver é que a concorrência da banca hoje em dia e os seus objetivos, temos vários casos em que o crédito de habitação, estes bancos querem crescer à volta de 20% a 30% no crédito concedido. Portanto, vão ter que fazer alguma coisa. A transferência de crédito é uma possibilidade que nos permite, por um lado, reduzir bastante a taxa que estamos a pagar, por outro lado, de negociar todos aqueles custos e encargos que nós temos para além do spread. Porque acaba por não fazer muito sentido nós estamos a negociar um crédito e só nos focamos numa componente. O spread é uma componente importante, só que esconde todas aquelas outras componentes que estão à volta que nós não olhamos, tipicamente. E nós fizemos um estudo há bem pouco tempo daquele que é o melhor banco para o crédito de habitação e comparámos um conjunto de bancos e percebemos que, em média, os bancos recebem quase o mesmo nesta venda cruzada Sim. do que recebem em juros. Portanto, é importante negociarmos todos os encargos, que é para conseguirmos com isto baixar fortemente aqui estes encargos. E neste campo, só ter em mente que também hoje em dia a banca paga todos aqueles que são os custos de transferência para outra instituição. Portanto, temos que saber escolher o banco, porque é bem provável que consigamos encontrar um banco que nos pague o custo de transferência, portanto não temos qualquer encargo, baixamos a taxa de juros, baixamos os custos associados e temos aqui uma poupança muito, muito importante quando falamos do crédito de habitação. E não há que ter receio em fazer essa tentativa, pelo menos, de ver se existem outras condições ou melhores condições para poder transferir esse crédito. Não só não ter o receio, mas devemos pôr isto um bocado na ordem do dia, portanto, regularmente, todos os anos, 2 em 2 anos, procurar alternativas. No caso do crédito de habitação, bem, não vamos estar a mudar o crédito todos os anos, mas se conseguimos de um ano passar de 2 para 1,5, no ano a seguir passar para 1 e depois conseguimos aqui negociações adicionais, estamos a ter uma poupança que não tem qualquer encargo para nós e, portanto, acaba por ser inteligente. Dá-nos também, ficamos do nosso lado com capacidade negocial para o próprio banco onde temos o crédito também poder fazer essa revisão de condições, não é? Sim. Para que não haja a transferência, para que não se consuma essa transferência. Sim, portanto, vamos estar numa situação de concorrência muito grande e isto vai continuar a reforçar-se, especialmente porque o crédito de habitação é um crédito que é muito seguro para os bancos, portanto, tem uma garantia de um imóvel, é um crédito que permite ancorar o cliente àquele banco e, portanto, na prática o que ele vai fazer é, não só vou ter o crédito, mas vou ter o domiciliar o meu vencimento, vou ter alguns seguros, vou ter os meus pagamentos naquela conta, cartão de débito e de crédito, portanto, o banco interessa-se muito por este crédito. Portanto, vai ter que batalhar e, portanto, é possível ganharmos aqui alguma liquidez, alguma liberdade financeira negociando ou transferindo o nosso crédito para outra instituição. Outra ideia que tem surgido também, que acaba por ser interessante, mas que nos últimos tempos, como eu referi há pouco, tem estado adormecida, acaba por ser a consolidação de créditos, que na prática é conhecido como eu vou juntar os créditos todos num só. Isto, à partida, não reduz nada, porque se eu tenho 30 mil euros em vários créditos e junto todos num só, isto, à partida, não tem por que resultar numa poupança. O que acontece é que, ao fazermos esta otimização, não só estamos a centralizar tudo num crédito e, portanto, a nossa gestão dos pagamentos acaba por ser mais importante, como podemos alargar alguns prazos, por um lado, e conseguimos reduzir a taxa média que estamos a pagar nestes créditos. E por aqui um pouco uma regra de bolso, quer dizer, se nós temos vários cartões de crédito e se temos um ou outro crédito pessoal, com grande probabilidade vamos poupar muito dinheiro ao consolidar créditos numa única instituição e num único crédito. Não é garantido, para fazermos isto temos que ter alguma capacidade financeira, não podemos estar em cumprimento, mas é uma solução que está ao dispor, que tem vindo a ser adormecida porque as pessoas deixaram de pagar os seus créditos com as moratórias, mas acaba por ser muito interessante. O alerta que deixamos é que, tipicamente, imaginemos uma pessoa que tinha uma prestação de 500 euros e passa para uma de 300, que é possível, sente-se artificialmente 200 euros mais rica, sente que tem mais liquidez. E o que nós, o alerta que deixamos é pensarmos muito bem o que é que vamos fazer esta diferença de 200 euros. Se vamos usar, por exemplo, para liquidar créditos antecipadamente ou para fazer uma poupança adicional e termos o nosso fundo de emergência
bem constituído. Agora, se nós mantivermos tudo como está, como alargamos o prazo, com alguma probabilidade vamos pagar mais juros e, portanto, acaba por ser um pouco mais perigoso. Passamos então para a consolidação de créditos com hipoteca. O que é isto, João? O que é isto? A lógica é muito semelhante a esta consolidação de créditos, mas vamos usar uma garantia real, portanto, vamos usar um imóvel para dar como garantia destes créditos. E, portanto, o que estamos a fazer aqui é estamos a permitir estender o prazo para prazos, por exemplo, como o prazo do crédito de habitação, e estamos a reduzir a nossa taxa de juros para a taxa de juros que é aplicada num crédito de habitação. Ou seja, se eu hoje em dia vou pedir um crédito pessoal e me cobram 15%, na banca cobram 1%. E, portanto, o que eu vou conseguir com isto, não só alargar o prazo, mas baixar a minha taxa de juros média para 1%, portanto, a poupança é gigantesca. Obviamente, vamos ter aqui alguns encargos, portanto, vamos ter que ter uma segunda hipoteca, vamos ter que ter uma escritura adicional com os encargos que estão associados, mas a poupança é de facto brutal e, portanto, aquilo que nós sugerimos é que as pessoas procurem esta alternativa, mas que usem a poupança que vão ter ou a redução do encargo, que é para, com o tempo, irem amortizando os créditos o mais rapidamente possível, pelo menos aqueles créditos que não sejam o crédito da sua habitação própria permanente, conseguimos liquidá-los o mais rapidamente. Portanto, acaba por ser uma estratégia que na anterior crise foi muito procurada e funcionou muito bem, mas que tem que ter cautela, porque se eu vou estar a meter mais dívida em cima da minha casa, se não me vou preparar para uma crise, eu posso vir a ter um problema e gastar mais dinheiro com consumo, etc., acaba por não ser tão interessante. Depois, passando aqui, portanto, estas são estratégias que dependem muito da banca. Esta aqui que se chama do debt tsunami é uma expressão americana, portanto, é uma que tenho gostado bastante, que torna visível o efeito que tem nas nossas finanças pessoais, termos um esforço adicional para amortizarmos os nossos créditos com alguma rapidez. Que é o seguinte, é pensarmos que nós, ao fazermos um crédito, e ao fazermos vários créditos, portanto, temos várias pessoas que vêm ter connosco que têm alguns 3, 4, 5 créditos, às vezes até mais. As pessoas estão numa situação muito complicada porque têm contratos de crédito com prazo muito longo, uma prestação em que pagam o capital e os juros, e acaba por ser bastante penalizador. Porque se mantivermos o contrato do princípio até ao fim, vamos pagar muitos juros. E há aqui uma ideia que dizemos sempre, as pessoas terem atenção quando analisam qualquer contrato de crédito, é olharem para uma rúbrica que é o MTIC, é o montante total imputado ao cliente num contrato de crédito, que nos diz tudo o que nós vamos pagar, portanto, não só o capital, mas também todos os juros que estamos assim a colocar. E se mantivermos o contrato ao longo de todo portanto, até ao fim vamos pagar muitíssimos juros, especialmente nos contratos de crédito pessoal. Então o que nós sugerimos aqui, e esta estratégia tem 2 ou 3 variantes, tem uma primeira que é fundamental, irmos buscar aquela coisa quando falamos de pôr as cartas na mesa, identificarmos todos os créditos que temos e listá-los por ordem de prioridade. E há quem defenda, por exemplo, colocar em cima aqueles créditos que têm um montante mais baixo, há quem defenda que tenha que colocar em cima aqueles com a taxa de juros mais baixa, e, portanto, ir por aí abaixo em termos de prioridade. E focarmos toda a nossa atenção no primeiro crédito. Ok, vamos ter que pagar os outros, eventualmente fazer os pagamentos mínimos obrigatórios. Dar prioridade a esse, não é? Dar prioridade a esse. Quem opta pelo crédito com um montante mais baixo tem uma estratégia que é psicológica, que é vou liquidar aquele crédito mais rapidamente e, portanto, vou sentir que isto já está a fazer efeito, que já me livrei de uma linha de crédito e depois posso atacar os outros com mais descontração. Se optamos por ser aquele com a taxa de juros mais elevada, é aquele que financeiramente faz mais sentido, mas não tem esta componente psicológica associada. E, portanto, aqui a ideia é, vamos procurar ao máximo, e nestes tempos de pandemia vimos que, por exemplo, que a poupança das famílias aumentou, que os encargos de algumas famílias também se reduziram bastante, focarmos toda a nossa atenção a liquidar o primeiro crédito. Depois liquidamos o primeiro crédito com a poupança, com a redução do encargo que temos, usar o dinheiro para pagar a segunda, a terceira e a quarta. Isto dá muito mais trabalho, isto é muito mais exigente. Só que percebemos, e para nos motivarmos, basta olhar para um contrato de crédito. Quando nós amortizamos antecipadamente 1 ou 2 ou 3 prestações, vamos ver no final, a poupança em juros é brutal.
e, portanto, isto dá-nos aqui um incentivo para continuarmos esta estratégia e continuarmos a aplicar isto e rapidamente esta força do tsunami, uma avalanche que vai sendo, rapidamente acabaremos por acabar com estes créditos. E, finalmente, uma estratégia que foi muito, nós desenvolvemos esta estratégia na Reorganiza durante muito tempo, e que ultimamente não temos feito, é para aquelas pessoas que estão em situação económica mais difícil, que têm incumprimentos de contratos, por exemplo, ou que têm assim, uma taxa de esforço muito elevada, é contactar cada uma das entidades com quem a quem nós devemos dinheiro e tentarmos encontrar alternativas para reduzir as prestações. Portanto, temos alternativas tão simples como reduzir as taxas de juro, ou aumentar prazos, ou atribuir períodos de carência. Obviamente que aqui estamos sempre a encontrar soluções mais de recurso para garantir que vamos conseguir cumprir as prestações de crédito, porque as pessoas sentem-se mal em não cumprir com as suas responsabilidades e, portanto, é importante mantermos isto também para evitar todos os encargos, as comissões, os juros de mora e, eventualmente, outras situações mais complicadas, como perderem a casa. Portanto, encontrarem formas de conseguir manter as prestações e é possível reduzir 30%, 40% dos nossos encargos, com isto libertar liquidez, se calhar aquela liquidez que libertamos uma parte podemos usar para liquidar aqueles créditos com taxas mais elevadas. Portanto, enfim, é uma estratégia que é menos popular, que dá mais trabalho, que exige muito mais de nós próprios, porque vamos ter que contactar o banco, vamos ter que negociar, enfim, vai ser uma situação mais complicada, mas existem estratégias para as diferentes fases da vida e o importante é atacar o problema, perceber que o banco tem mais interesse do que nós em que nós tenhamos um contrato saudável, tem mais interesse do que nós em ter clientes que sejam rentáveis, por exemplo. O banco há de querer que nós estejamos lá porque vai conseguir vender-nos os seus produtos, vai conseguir cobrar as comissões, etc. E, portanto, temos hoje em dia, em tempos de pandemia, muito mais abertura dos bancos para estas estratégias. João, já estamos quase a terminar, mas aqui um paradoxo, que é, agora já no final, vais-nos dar aqui alguns pontos de como é que podemos começar a implementar todas estas estratégias. Certo, portanto, 3 ou 4 passos. O primeiro passo, já vimos pôr as cartas em cima da mesa, identificar os vários créditos que temos, identificar os nossos rendimentos e as nossas despesas para perceber se temos, qual é que é a margem que temos para negociar e a liquidez e a taxa de esforço que vamos ter para conseguirmos seguir estas estratégias e depois ter em mente que nós podemos seguir estas estratégias individualmente ou podemos, por exemplo, recorrer a intermediários de crédito. Por exemplo, a Reorganiza é um intermediário de crédito que faz isto há muito tempo. Terem atenção que desde há alguns anos atrás esta figura do intermediário de crédito tem vindo, portanto, é regulada pelo Banco de Portugal. Portanto, isto permitiu tirar muitos intermediários que tinham práticas menos transparentes e, portanto, aquilo que sugerimos é escolherem um intermediário de crédito que faz todo o trabalho pela pessoa, que não cobra nada pelo serviço, está proibido de cobrar. E aqui um alerta importante, que é, há vários intermediários, especialmente na internet, ou supostos intermediários que cobram por estes serviços. Isto é algo que é proibido e que é uma burla, portanto não podemos permitir. É importante porque muitas vezes vêm pessoas ter connosco, mas eu paguei, não pode pagar. Isto é uma situação que é absolutamente ilegal naqueles que são os intermediários de crédito vinculados, que são a grande maioria dos intermediários. Portanto, escolher um intermediário, perceber se esse intermediário está registado no Banco de Portugal, é fácil ir ao site do Banco de Portugal, pesquisar o nome e diz lá se tem ou não. Não pagarmos por estes serviços e vencermos a inércia, porque muitas vezes o particular, a pessoa, deixa-se vencer pela inércia, não vou fazer nada, não vou querer mudar, ou dá muito trabalho, ou isto não tem qualquer resultado, tem resultado. Portanto, pomos a pedra a rolar, recolher documentos, entregar os documentos e depois temos quem nos faça isso por nós. Portanto, estas são umas estratégias que podem ajudar, que vamos agora, também nas próximas semanas, vamos trazer outras estratégias que podem ser interessantes. Vamos também procurar que nos vídeos possam ter algumas ligações nas observações, coisas ou artigos que sejam interessantes ou ferramentas que possam ser interessantes, que é para exatamente conseguirmos que as pessoas melhorem as suas vidas e que também que não se sintam sozinhas. Portanto, podem recorrer, podem deixar as suas mensagens, que estaremos cá para as ajudar.
Muito bem, e para a semana vamos então, dentro deste ponto das estratégias de negociação e de poupança, vamos então falar de como podemos gerir melhor a nossa carteira de seguros. Entretanto, pode consultar estes e outros temas no site da Reorganiza, reorganiza.pt, também no site do Economize, jornaleconómico.pt/Economize, e se tiver alguma dúvida sobre estes e outros temas que foram aqui apresentados, pode enviar um e-mail para economize@jornaleconómico.pt. João Moraes Barbosa, muito obrigado. Até ao próximo programa. Boas contas e até para a semana.